Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé? Aleluias. Aleluias. Ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche este lugar com tua presença, Espírito Santo. Deixa-nos te sentir nesta noite, como já foi profetizado pela pastora Rose. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque nós fazemos este culto é para ti, Senhor. Não é para nós, mas é para te agradar, é para te engrandecer, é para te glorificar, é para lhe agradecer por tudo que nos fez, Senhor Jesus, por ter sofrido, por ter deixado aquela coroa de espinhos ser cravada em tua cabeça, por ter se humilhado, ter deixado cuspirem em tua face, por caminhar levando uma cruz em suas costas, ser chicoteado em nosso lugar. O Senhor morreu naquela cruz por nós, para apagar os nossos pecados que ainda continuamos a cometer. Mas o Senhor continua nos perdoando. O Senhor ainda continua levando as chicotadas em nosso lugar. E nós somos teimosos, Senhor. Continuamos a pecar. E o Senhor continua nos livrando, nos abençoando. Então só temos lhe agradecer, Senhor, por tudo, por tudo. E ainda murmuramos, reclamamos, e não vemos aquilo que o Senhor tem feito, o carinho que o Senhor tem conosco, e vamos murmurar, vamos reclamar. Senhor, nos perdoe mesmo, Pai. Nos perdoe, ó Pai, pois somos pecadores, somos muito falhos contigo, Senhor. E vemos, Senhor, na mídia, na televisão, tudo que tem acontecido. Guerras, igrejas profanando o teu nome, homens se dizendo pastores, vestido de mulher no teu altar, Senhor. Não, Senhor. Líderes de igreja fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Não, Senhor, não está certo conforme a tua palavra, Senhor. Então assim nós vemos que a tua volta está perto, ó Pai. Então, Senhor, mais uma vez eu lhe agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar numa casa tua. E assim nós vemos, Senhor, quão grande é teu amor por nós, que nos perdoa por todas as nossas falhas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Agora é com você, Satanás. Você que tem tentado tocar em nossas vidas, que tem diariamente plantado sementes, armadilhas em nossos caminhos, que tem tentado colocar doenças, tentado colocar o teu espírito de desânimo em nossas vidas. Eu declaro a você agora, ou melhor, eu ordeno a você agora em nome de Jesus, Satanás, demônios malditos, pega tudo que é de vocês agora, tudo, em nome de Jesus, e bate a retirada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônios que estão aí no nosso trabalho, no nosso lar, nas escolas, nos hospitais, na prefeitura, lá em Brasília, na vida dos deputados, governadores, presidente, nós declaramos em nome de Jesus, amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus, pois nós declaramos aqui, o Brasil é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Davi, põe para mim 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 18. Eu já li esse versículo algumas vezes, mas senti no coração de ler novamente. Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Vamos ler de novo, ó. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Essa semana eu mandei trocar um piso do banheirinho quem conhece lá em casa, da edícula minha ali, e de uma salinha que tem do lado ali. A Raqueline, uma vez, quando eu comprei um produto forte lá, ela foi limpar o piso, e esse produto queimou o esmalte do piso, né? Então fica qualquer coisinha encarte. Aí a semana o pedreiro foi lá e trocou para mim. Eu já aproveitei e comprei um armarinho novo do banheirinho lá, que estava meio estragado. E ontem eu fui trocar ele. É uma benção, né, Paulo, não trocar isso aí, né? Meu Deus. Passei o dia ontem. Prefiro montar um guarda-roupa do que um trocinho assim aqui. E furo daqui, dá vazamento dali. E aí pegou ar no encanamento. E vai eu tirar ar, tanta coisa fazer, e aquele ar não saía do cano, a água não saía da torneira. E eu comecei a murmurar, a reclamar. Mas que saco, isso aqui. Aí o Espírito Santo falou comigo. Olha a murmuração. Eu tive condições, o piso eu ganhei do meu irmão, que sobrou na obra dele, então já foi um presente, né? Mas eu tive condições de pagar o pedreiro, tive condições de comprar um armarinho novo, torneira nova, encanamento novo. Deus me deu saúde, até um pouco de sabedoria para trocar aqui e lá, porque você tem que fazer o esquadro certinho para no espelho não ficar torto, para ele não ficar torto, para a água não ficar escorrendo. Fiz tudo certinho, ficou tudo nivelado, aí a bendita água pegou ar no cano. E eu comecei a murmurar. O Espírito Santo, lembra do povo, 40 anos no deserto?
Por que que ficou 40 anos? Por que que eu estava enrolando se eu podia terminar aquilo ali rápido e fazer outra coisa e ficou me enrolando aquilo ali? 40 anos de murmuração. Sendo que podia ser com 30 dias aquela viagem deles. E levou 40 anos. E eu ali atrasando porque eu estava dando importância a um ar no cano. E me atrasou outras coisas. Por isso, irmãos, aí eu deixei lá, veio, o Espírito Santo falou comigo naquele momento, né? Eu larguei esse ar lá e fui fazer outras coisas e tal. O que que aconteceu? Porque a gente deve orar e entregar as coisas na mão de Deus para o tempo dele. Aí eu lembrei que uma outra vez que eu troquei uma torneira da pia da cozinha lá, pegou ar também. Eu larguei lá, aos poucos o ar foi saindo. Daqui a pouco saiu tudo. Eu falei, para que eu estou dando importância a um ar lá que se vai sair daqui a pouco? No tempo de Deus. Larguei e fui fazer outras coisas, não saiu tudo, mas uma boa parte já saiu. Porque ontem, a hora que eu troquei, na pia da cozinha não dá nem para lavar louça. Ficava aquela biquinha de nada, né? Hoje já não está normal 100%, mas aos poucos está saindo. Então, irmãos, a gente, quando vem um problema, ora, põe na mão de Deus, entrega a Ele, que no tempo dEle vai acontecer. Não murmura, não reclama, porque é isso que o diabo quer. Que você fica dando importância ao problema, murmurando, porque isso vai atrasar a tua vida, vai atrasar as tuas bênçãos. Então nós não temos que dar importância a essas coisas. Ora, amarra, repreende, continua a tua vida. Porque você vai ver, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Porque a murmuração, a reclamação, atrasa a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé, para a gente estar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele. Porque em tudo dai graça. Em tudo nós temos que dar graça. Ainda mais por nós termos a oportunidade de estar numa igreja, de estar numa casa do Senhor. Porque aqui a gente procura pregar a verdade. Nada mais do que a verdade, é o que está na palavra. E não que nem estão dizendo algumas igrejas aí, que isso aqui, nós temos que pôr a igreja acima da palavra, porque isso aqui foi o homem que fez. Não sei se já viram os vídeos disso aí que estão falando. Nós temos que seguir o que está na Bíblia, irmãos. É a verdade. Amém? Nós temos que pregar a verdade, falar a verdade. Não importa se vai doer. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Temos que dar o conselho, né, que nem foi falado aqui na quinta-feira, que Deus nos deu dons, que nem aquela palavra do o patrão que foi viajar, e ali deu dinheiro aos empregados. O que deu 500 fez 1000, o que recebeu 200 fez 400, e o que recebeu 100 enterrou. Assim é nossos dons. Você tem que pegar o teu dom e multiplicar ele. Porque se você deixar parado, pode ser tirado de você e dado a outro. E naquela palavra diz que esse que recebeu 100 ia ser jogado no lago de fogo. Então vigie, irmãos. Pega mais firme. Não falte no culto à toa. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe por que você não veio, por que você falta. Se é algo que realmente não deixa você vir, Deus entende. Mas se é por preguiça, se está dando mais valor às coisas do mundo, querendo agradar pessoas, você está desagradando a Deus e você pode perder a salvação. E pelo que nós estamos vendo, irmão, guerras agora, está lá o ataque de Irã com Israel. Parece que Índia e Paquistão também estão
em confronto. Os Estados Unidos já falou, se a Rússia for apoiar o Irã, ele também vai apoiar Israel, e só está aumentando essas igrejas blasfemando o nome do Senhor. É tudo sinais da volta de Cristo. Então pega firme, porque Jesus vai voltar, e ai daquele que ficar. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Mais forte, mais forte, ao Senhor, aleluia! Uou! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Olha para o seu irmão do lado, você até interrompeu ele, dá um sorriso para ele, fala para ele, eu te amo em Jesus. Fala para ele assim, sorria. Se tem algo que deixa o diabo possesso, é independente da situação, você se alegrar no Senhor. Por isso, se alegre. Aleluia! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. As palmas! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Precioso que vem do nosso Senhor é o amor, é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Salve de palmas ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. No início eras palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é!
quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de... Ó, quão maravilhoso é de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Oh! Teu é o reino, tu é a glória. Ei! Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu, a tumba vazia. Oh. Os céus te adoram, proclamam, pois ressuscita. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima. Oh! Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo. Xalabassorelamas. Oh! Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Quão lindo, ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui por sua causa. Eu quero receber mais de ti. Então, Jesus, eu aprendi que a sua presença é a minha riqueza. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre nós. Nos unja para que nós possamos ser transformados. E depois que a glória do Senhor possa fluir através da nossa vida. Em nome de Jesus. Diga assim: Satanás, em nome de Jesus, eu renuncio tudo que é seu, sua obra, suas maldições, tudo que você criou, tudo que você formou na natureza humana. Eu estou aqui em Cristo Jesus para me livrar de tudo que é seu. Em nome de Jesus, pega o que é seu, solta o que é meu e bata em retirada, em nome de Jesus, da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha cidade. O meu nome, solta ele, em nome de Jesus. Toda palavra, toda fofoca, todo comentário, toda maledicência, em nome de Jesus, seja destruída. Confundido seja todo o propósito do inimigo de destruir meu nome, a minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? A Bíblia diz assim, né, que Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome. Então, tudo que Deus quer que nós façamos, que nós reagimos, agimos, é porque Deus também vai nos dar um nome. Né? Então, o Jesus, quando ele chegou perto de Natanael, o que ele falou assim? Ó, esse cara aí, ele é um israelita ao qual não há dolo nele, né? Ele é um justo, ele é uma pessoa correta. Então, Natanael, por causa do seu comportamento, ele tinha um nome. Então, quando a pessoa olha para você, então você está selado com um nome. Né? Quando a pessoa olha para você, ela pode olhar para você e falar assim: caloteiro. É uma maldição isso. Aquele cara lá é isso, é aquilo. Agora olha bem, o diabo é nosso acusador, né? Se ele estiver nos acusando, então fica tranquilo, porque o Jesus é o nosso defensor, né? Mas se o diabo estiver falando a verdade, então aquilo só vai ser verdade, só vai ser no mundo espiritual, vai ser implantado sobre a tua vida se você tem aquele comportamento. Então, não podemos confundir. Quando Deus está nos orientando, Deus está querendo fazer com que você tenha um nome. Né? O nome de Deus, a estampa de Deus que Deus quer deixar no nosso nome, na nossa vida, é quando as pessoas olhar para você, né? E ver que você é uma pessoa que segue a Cristo e você vai ter as características de Cristo. Né? Eu lembro até hoje, um dia uma japonesa que vendeu o terreno da casa minha, né? E ela foi vender o terreno e o dono do terreno, ele não era uma pessoa assim que confiava muito nos outros. Mas ela levou a escritura lá para mim e falou assim, ó, é para passar para o teu nome, eles vão assinar e depois você vê do jeito que vai pagar. Aí ela falou assim, o que você tem com essa turma aí que eles não fazem isso com ninguém, fez com o senhor?
Eles não confiavam em nenhum, nem da família deles eles não confiavam. Então é por quê? É porque aquelas pessoas, elas viram algum comportamento na minha vida. Então faz com que a gente tenha nome. E Deus quer te dar um nome, por quê? Porque através disso é que Deus vai te abençoar. Eu estou falando isso para você, por quê? Porque o diabo, ele implantou na natureza humana algo, né, para nos degrinir, se possível, nos levar para o inferno. Pegaram? E nós não podemos procurar ter esse nome, ter essas coisas assim, perante aos olhos dos homens, a interpretação humana. Nós precisamos buscar ter esse nome diante de Deus. Pegaram, gente? Porque as promessas que Deus deu para nós, elas estão condicionadas à nossa transformação, à nossa mudança. Por isso que a Bíblia fala muito de provação, né? E que é para nós ter muita alegria quando passar por provações, porque a provação nos transforma. E na hora que ela nos transforma, né, Deus vai cumprir tua promessa. Tudo que o diabo quer é que nós não venhamos a receber o que Deus prometeu. Amém, querido? Fala assim, mas eu vou ficar atento com o que o Senhor fala na minha igreja para sair das mãos do mundo e do diabo. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso que nós devemos receber as exortações de Deus com alegria. Amém, querido? Depois que o mal entrou na terra, que Satanás enganou a Eva, e houve uma construção, né, para Satanás ele construir o reino dele no nosso meio. E a origem de todo mal, né? A origem de todo mal, ela vem dali. A gente tem que prestar bem atenção nos primeiros capítulos da Bíblia. Ali começa todo o fundamento em o qual Satanás construiu o reino dele nesse mundo. E nós precisamos compreender isso para poder depois valorizar o ensino da palavra. Valorizar por que é importante algum comando que Deus dá para a nossa vida, que nós temos que tirar da nossa vida urgente. Entenderam isso, gente? Então vamos dar um exemplo, né? Quando Adão e Eva foram tentados, a primeira coisa que aconteceu ali, né, é que havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Diga comigo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, preste bem atenção, olha como Satanás ele é sagaz, ele é hiper mega inteligente. Não se compara com Deus, mas se comparar com nós, né, nós estamos fritos. A primeira coisa que Satanás viu é o poder da palavra, o Criador. Deus chamou a existência, tudo pela palavra. Então, Satanás ele viu que pela palavra, pelo poder da palavra, né? Se ele pegasse esse poder da palavra para ele influenciaria todo o universo, todas as coisas de Deus. Então, quando Deus criou o ser humano foi o único animal que fala. Solta som pela boca e conversa, fala, relaciona-se, né? Os outros animais se comunicam, mas não tem, diga comigo, não tem palavra. Então, quando Jesus, ele fala assim, me dado todo o poder no céu e na terra, e ele nos dá autoridade. Então, Jesus é ele é o próprio Deus, criador da palavra, né? Então, as palavras. O homem é a imagem e semelhança de Deus, então ele recebeu também o poder de falar, de criar. E Satanás vendo isso, ele pegou, né?
E Deus, né, para poder proteger o homem, Ele colocou uma árvore que chama árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer desse fruto, você certamente morrerá. Era uma proteção para o homem. Para o homem pudesse ter a palavra, o poder da palavra, mas está debaixo da proteção da guarda de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela trouxe para nós o orgulho, trouxe para nós a independência de Deus. Por quê? Porque Satanás falou: o dia que você comer do fruto daquela árvore, você será igual a Deus, né? E você saberá o que é o bem e o que é o mal, e você será igual a Deus. E para você interpretar bem, andar na árvore do conhecimento do bem e do mal é andar no seu próprio entendimento. É você andar sem a direção de Deus. É você andar fazendo o que você entende e sair da dependência de Deus. Essa pessoa, ela vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o salário disso é a morte. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. Então, o que o homem vai herdar se ele andar pelo seu próprio entendimento? A morte. Então, aqui nós temos que começar a construir, querido, para que todo o resto da palavra comece a ter sentido, para nós podermos ter temor, ter respeito à palavra, sermos pessoas, querido, que vai ter motivo de vir na igreja, de estudar a Bíblia, de orar, de aprender. Quando eu aprendo algo na palavra que me corrige, eu fico feliz, fico atento, fico preocupado para me mudar rapidinho. Por quê? Porque eu estou firmado nas bases da palavra. Eu sei o quanto é sério aquilo. Então, quando a gente recebe uma correção e a gente não gosta, a gente fica ferido, é porque a gente ou não é convertido, ou a pessoa ela não entende a dimensão do negócio, como que funciona. Então Satanás, ele dominou ali através do livre-arbítrio. Agora, né, que o homem começou a andar pelo seu próprio conhecimento, então o homem tinha uma necessidade agora de fazer sacrifício a Deus, de buscar a Deus. Ele tinha que correr atrás de Deus, porque Deus vinha conversar com o homem toda virada do dia. Agora não, agora o homem tinha que entregar a vida dele para Deus vir até ele, né? E na história, eu quero contar após, né? Após tudo isso acontecer, acontece algo no reino dos homens, que Adão e Eva, né? Vamos na Bíblia. Adão e Eva teve 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. Após isso, né, Eva deu à luz a Abel. Depois, a Eva deu à luz deu à luz a Caim, né? Depois deu à luz a Abel. Primeiro foi Caim. Logo em seguida, né, nós vemos esses 2 filhos de Adão numa circunstância. E aqui, querido, vai começar a agir Satanás através de um espírito que você pode chamar espírito de Caim. O espírito de Caim, diga comigo, espírito de Caim. Após você entender que existe um espírito do inferno que chama espírito de Caim, nós estamos dando o espírito de Caim porque é o espírito que agiu na vida de Caim. Aí, querido, a partir disso você vai ver que tudo que acontece na humanidade, esse espírito é como se fosse o base, o alicerce do agir de Satanás na terra. E quando você está buscando a palavra de Deus, você precisa
se livrar desse espírito. Fazer com que esse espírito, querido, não tenha nada na tua vida. Por isso que Deus, Ele chama a gente para viver em comunidade. É para nós vencer a natureza do espírito de Caim. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Glória a Deus, né? Abra para mim Gênesis, põe para mim Gênesis 4, versículo 1 e 2. Vamos lá, gente. Hoje eu só vou dar a introdução, tá, querido? Porque o que eu vou pregar vai ser algo, né? Que se você não pegar, querido, essa pregação de hoje, depois você vai aprender o restante que eu vou ensinar nos outros dias. Você vai aprender de uma maneira sem dar tanta importância. Mas se você entender o fundamento, né, disso que eu vou pregar hoje, então os outros ensinos, né, que eu quero ensinar para a igreja, vai ter um valor muito significativo para transformar a tua vida. Tá? Ó, Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs o nome dele de Caim. Põe para mim no 3 também, vai. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Pode ir. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho e matou, e ofereceu os melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Bom, deixa eu pregando os versículos, né, em expositivo, né? Então eu vou expor e vou ministrar um pouquinho. Bom, aqui mostra, né, que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não se alegrou da oferta de Caim. Eu vou explicar uma coisa para vocês, como é que o espírito de Caim, ele formou uma natureza dentro de nós. É a natureza da inveja, do ciúme, da competição. Depois, né, que ele criou essa natureza, vocês podem ver que desde criança, se você perguntar para qualquer filho, né, que tem pelo menos 3 irmãos em casa, todos eles vão falar que o pai ama mais o outro irmão, mas não ama igual a ele. Por quê? Porque essa é uma natureza. Você não tem que lutar contra a tua vida, quanto algo que você vai aprender na faculdade, que você vai estudar e vai aprender a fazer. Você tem que entrar buscando a Deus para mudar a tua natureza. Então eu vou mostrar para você agora algumas características que nós temos o espírito de Caim muito forte na nossa vida. Ou de certa forma nós somos muito vítima desse espírito, através das outras pessoas. Então, por exemplo, se eu estou numa igreja, eu faço parte da liderança, eu sou um homem de Deus ali, eu me esforço ao extremo, né? Mas quando alguém se destaca, eu não me alegro, espírito de Caim. Quando eu me sinto ameaçado com sucesso,
do irmão, de um concorrente, espírito de Caim. Quando eu vejo um acidente de carro, e eu vou lá ver aquele acidente, eu olho para as pessoas não estão tristes, não estão chorando. Espírito de Caim. Não entristece com a desgraça dos outros. Tem gente que até dá risada. Você vê lá, ele está feliz. Entende? Então, nós vemos a manifestação de um espírito maligno através de várias características. Vou dar um exemplo bem forte, né? Quando eu me tornei cristão, crente, né? Vamos falar crente. Quando eu virei crente, todos os irmãos daquela igreja, elas pegaram um cara falido, quebrado, depressivo, eles me amavam, eles deram a vida por mim. 90% deles, quando eu me fiquei maior do que eles começaram a me denegrir. Entende? Na minha cidade eu sou denegrido, eu sou também, né? Tem pessoas que falam bem, mas até os que falam bem de uma maneira que me destrói. Destrói o quê? Destrói o que Deus quer fazer através da minha vida. Por quê? Porque eles não suportam ver alguém maior do que eles. Mas se eu amanhã depois falir, quebrar, virar um crente, esses mesmos cristãos vão me abraçar, vão falar que me amam, vão chamar para ir para a igreja deles e vão me ajudar a me levantar. Só que eu não posso ser maior do que eles. Se eu for maior do que eles, o espírito de Caim manifesta. Eu não sei se todos vocês, em algum âmbito, isso acontece também com vocês. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda do que eu quero ministrar. Se você começar a compreender a minha pregação, para poder se sentir vítima e ficar olhando que você é vítima e os outros, tudo está manifestando o espírito de Caim de você, você está usando esse ensino para manifestar o espírito de Caim. Essa base desse espírito, então diga comigo, não tem nada a ver com os outros. Até, querido, porque se tiver a ver com os outros, você é um Caim. Entende? Você tem que se preocupar em destruir só o Caim que está dentro de você. E usar as pessoas que manifestam o espírito de Caim, você tem que usar para ser seu ministério de libertá-las, de amá-las, de levar elas a Jesus. Por isso que Jesus falou que nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? Por quê? Porque senão o espírito de Caim vai te dominar. Eu estou falando espírito de Caim, mas é a base do inferno, tá, gente? É a base do inferno, que agiu logo lá no início, ali foi construído, né? Então, você não pode, se você está ouvindo essa pregação e está falando assim, então o irmão fulano fui atacado, então o irmão fulano foi atacado, então, e você está se vendo como vítima, é porque você está já manifestando a natureza de Caim. Então, por favor, não é os outros. A gente usa alguns exemplos, por quê? Por que eu consegui amar as pessoas que me caluniaram, que foram até meus líderes? Não é porque eu sou mais bom do que ninguém. É justamente por causa desse espírito de Caim. Por que que eu não gosto, a Rose sabe, que eu não gosto nem de saber de coisas, por exemplo assim, ô pastor, estão falando mal de você. Não quero nem saber o que estão falando. Não, mas está acontecendo, por que o senhor não vai fazer nada? Estão falando mal, estão falando. Por quê? Que eu não ligo, que eu não quero saber, que eu ignoro. Porque se eu for dar importância, eu sou mais um, dominado pelo espírito de Caim. E não me compete
Entende? Eu falar dos outros, por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou atrair aquilo para a minha vida. Eu sou um profeta, você é um profeta. Nós somos profeta por causa do poder da palavra que está no homem. Então você pode ver que Jesus chegou em Pedro e falou: Pedro, quem com uma espada fere, com espada será ferido. Então, por exemplo, se eu julgo o meu irmão, eu condeno a mim mesmo. Aquela sentença vem sobre a minha vida. Se eu chamar um cara de burro, né, quem vai ficar burro é eu. Se eu chamar alguém de idiota, quem vai se tornar idiota é eu. Por quê? Porque eu estou profetizando idiotice. A Bíblia fala que você comerá do fruto da sua boca. Então, o cara é o idiota? Você não é que você vai ignorar a circunstância. Mas você tem que pegar e falar assim: mas Deus não fez ninguém idiota. Na realidade, ele é uma pessoa sábia, que precisa de ajuda. E eu estou profetizando que se um dia eu precisar de ajuda, eu vou ter ajuda. Se eu tiver uma fraqueza, eu vou ter ajuda. Vocês estão entendendo isso ou não? Por exemplo, o pastor não corrige vocês porque está rejeitando, porque está maltratando, porque está coisa. Senão ele simplesmente fala para você: vai embora da igreja. É simples fazer isso para mim. Por que eu não mando ninguém embora? Porque eu não estou corrigindo ele para ele se tornar. Estou corrigindo ele para ele tomar uma posição de vencedor, de próspero. Eu não posso mandar a pessoa embora, porque se eu mandar a pessoa embora, eu estou profetizando que um dia que se eu precisar de Deus em alguma coisa, eu estou mandando Deus embora. Eu sou profético. Eu não posso fazer para os outros que eu não quero que faça para mim. Por quê? Porque se eu fizer aquilo para os outros, vai acontecer comigo também. Pegaram, gente? Entenderam? Por isso que eu comecei falando da poder da palavra. E agora Satanás está com o entendimento que se ele conseguir pôr palavras na nossa boca, se ele começar, querido, olha bem, preste bem atenção. Quando você ouve uma conversa, ela entra pelo ouvido, vai no pensamento e fica no coração. Pegaram? Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo e com o que eu ouço. Se eu ouvir, eu devo resolver isso de uma maneira abençoadora, tanto para os outros. Se eu estiver fazendo bem para os outros, eu estou fazendo para mim mesmo. Satanás sabe disso. Satanás, ele não tem o poder criativo, mas você tem. Satanás não tem o poder profético, mas você tem. E ele precisa então, através de você, chamar à existência as coisas para ele, para poder te matar, roubar e destruir. Pegaram isso ou não? Agora preste bem atenção. Caim agora entrou numa situação muito terrível, porque ele ficou... Vamos falar uma palavra agora bem interessante. Diga comigo assim: ele ficou descontente. Fala aí. Então, a semente, querido, do mal na nossa vida chama descontentamento. Entende? Você ficou descontente com algo. Se você não entender isso, quando Paulo estiver ensinando em tudo, estejai feliz, em tudo dai graça, você vai achar um absurdo você estar feliz. Quando você vê Pedro falando assim: tem de motivo de grande alegria o passar por várias provações, você não vai entender aquela palavra se você não entender isso. Que a semente do mal, do espírito de Caim, ela começa com descontentamento. E o diabo, ele tem uma arma muito grande, querido, que chama para poder deixar você descontente, para depois fazer você andar em círculo e morrer sem as promessas de Deus. O diabo tem uma arma bem forte, é
paciência em esperar o tempo. Ele sabe que você não aguenta tempo, que nós somos imediatistas. Ele sabe que você não aguenta passar por processos que duram tempo. E Deus gasta tempo com você, por quê? Porque você demora para se arrepender, para mudar. Por quê? Porque Deus tem que transformar a nossa natureza. Não adianta você sair só obedecendo a palavra de Deus. Deus conhece o teu coração, Ele conhece a tua natureza. Aí Deus vai te pôr à prova para manifestar a tua natureza, até que você vai ficando revoltado com a tua natureza, triste com a tua natureza, você vai ficando e vai começando a se consagrar e buscar, vai começar fazendo coisas para mudar a tua natureza. Aí quando você muda a tua natureza, aí Deus te põe uma prova, você vê que você passou na prova, daí Deus traz uma bênção que estava presa, escondida. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje eu escutei um testemunho de um pastor, né? O cara pastor. Ele falou, eu fazia os cultos, milagre, libertação, tudo, mas acontecia extraordinário. Muito usado por Deus. Chegava em casa, ia colocar meu filho para dormir, meu filho ficava endemoniado, o diabo ria na minha cara e falava, me expulsa. Ele falou assim, fiquei 5 anos passando essa vergonha e buscando a Deus. Resolvi buscar a Deus mais intensamente a respeito. Aí o Senhor falou para mim assim, liga para o teu pai e perdoa teu pai. Ele falou, não faço isso. Foi então, não tem como seu filho ficar liberto. Então, aí querido, nós vemos o seguinte, né? O que eu aprendi com esse testemunho desse pastor? Tem muita bênção nossa presa, entende? Por causa da nossa natureza de Caim. Aquele pastor precisava ter esse problema, né? E ele ligou para o pai dele. E o pai dele nem conhecia ele, nem conheceu ele. Ele falou assim, ué filho, mas quem que é você? Falei, não, eu sou seu filho e tal. Ah, tá bom. Aí ele falou, pai, eu quero que o senhor me perdoa, porque eu te odiei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Quero que o senhor me perdoa, tal, por causa disso, disso, disso. Ele falou, tá bom filho, tá bom. Pegou, desligou o telefone, ele falou, meu pai nem ligou, porque eu falei. Aí eu fui orar, falei, Deus, eu fiz, o que adiantou? Aí o Senhor falou para ele assim, mas eu não fiz isso para mudar ele, eu fiz isso para mudar você. O problema é você. Agora preste bem atenção uma coisa para você entender. Esse pastor tinha um problema, correto ou não? Mas qual que era importante? O problema ou a natureza que estava nele, Raquel? Às vezes você não tem nenhum problema, mas você tem a mesma natureza que aquele pastor tem no coração. Você não tem problema com o pai, você não tem problema com o filho, você não tem problema com nada, mas você... É porque não aconteceu nada com você, e de repente vai acontecer alguma coisa com você, e você vai sentir igual aquele pastor sentiu, pensar igual ele pensou, e coisa e tal, né? Então você não pode receber a bênção de Deus, porque Deus sabe que aquela natureza está dentro de você. Não aconteceu nada para aquela natureza manifestar. Aí que Deus, que Deus sabe que Caim está dentro de nós, então Deus permite que alguém difama a gente, que alguém dá um prejuízo para a gente, que a gente tem uma coisa, não é por Deus permite isso para que você, eu estou agindo fora da palavra. E aí, né, você vai ver aquela situação e vai orar, vai buscar a Deus para quê? Porque você não quer. Eu não escutei o testemunho do pastor, porque eu estava me preparando ali, eu estava vendo outras coisas, mas ele falou um negócio ali, não deem. Sempre eu falo para vocês, não deem,
Porque o dia que você não dá importância, querido, o que mostrou? Mostrou que aquilo não está em você. Quando você dá importância para algo é porque Caim está dentro de você. Né? E então, vocês compreenderam mais ou menos? Olha bem. Olha bem. Outra coisa que manifesta que Caim está dentro de nós. Já viu pessoas que gostam de ficar ouvindo notícia no rádio? Depois ele vai lá. Ó, você viu? Hoje morreu o cara lá, hoje não sei o quê, papapá, tá. Aí ele vai lá na cidade, papá. Diga comigo, fofoqueiro. Espírito de Caim. Ama ver notícia. Não é errado ver notícia. Mas na realidade, o que move ele a ouvir notícia é porque ele tem o espírito de Caim. Caim. Eu não sou contra ouvir notícia, mas olha bem, quantas vezes na mesa da minha casa, eu sento e eu não escuto conversar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas estão falando de coisas que acontecem na cidade, que a gente não tem nada com aquilo, não pode fazer nada por aquilo, não resolve nada daquilo, não ajuda em nada daquilo, não edifica nada daquilo, mas nós estamos ali conversando sobre aquilo. Caim. Por quê? Porque Caim matou o seu irmão, e nós matamos as pessoas com conversa. Por isso que é a palavra. Se você, querido, acabar o culto aqui, né? E você não gostou de alguma coisa, ou o culto demorou, o culto não sei o quê, papapá, você sai ali. O pastor, né? Aí o que você está fazendo? Você está matando a esperança das pessoas, está matando a fé das pessoas, está matando o ânimo das pessoas, está matando coisa das pessoas. Espírito de Caim. Sabe como que o espírito de Caim manifesta em nós? As conversinhas do dia a dia. A maneira de nós conversar. Se não edifica, querido, Caim está matando. Está matando você e está matando as pessoas. Por que as pessoas saem da igreja? Pode ver que é porque acontecem coisas. Elas se magoam no coração e depois elas querem matar os irmãos. Matar os irmãos, em vez de perdoar, de amar, de tirar aquele espírito, né? Ela prefere matar o irmão. O que é matar a pessoa? É a pessoa sair do convívio da gente. Tirar ela do convívio. Você matou. E o espírito de Caim, a finalidade dele é matar. Né? Tirar o sonho das pessoas, matar o projeto de Deus das pessoas, matar a formação daquelas pessoas. Elas iam ser formadas, elas iam ser transformadas, coisa, e você não ajuda isso, você ajuda a matar. O pastor quase se mata aqui de tanto orar, trabalhar, pensar, né, para poder dar uma informação para a igreja que vai ajudar na vida das pessoas, e você sai daqui criticando. Você matou o meu trabalho. Matou a vida daquela pessoa. Por quê? Porque a palavra que Deus está dando para ela é direção de vida. Espírito de Caim. E não é para você pensar nos outros. Por quê? Porque quando você pensa nos outros, né? Quando você pensa nos outros, você está fazendo com que o espírito de Caim se fortaleça 1000 vezes mais na tua vida, multiplicando o espírito de Caim na tua vida. Eu tenho que pensar em mim, né? A gente só pode se meter quando você está fazendo para auxiliar. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou acusando ninguém. Eu estou só dando instrução para que você possa estar vigiando. Você vai conseguir? Não, porque essa natureza é terrível. Quando vê, você está fazendo de novo. Outra,
você vai ter que passar por circunstância, tornar a estudar sobre isso, ver sobre isso, para poder, passando aquelas circunstâncias, começar a ter a atitude correta para destruir esse espírito de Caim. Aí o que Caim fez? Mas rejeitou Caim a sua oferta, e Caim ficou furioso e fechou a cara. Então diga comigo assim, olha para o teu irmão e fala assim, cara fechada é unção de Caim, fala. Cara fechada é unção de Caim. Cara séria, cara fechada, focado. Manifestação de Caim. Vamos lá. Vamos lá, 5. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. E a sua espera, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Diga comigo aqui, falei, Caim não tinha matado seu irmão, falei. Mas o coração, por isso que é do coração, né? E depois qual que é a arma nossa? É a boca, né? E qual que é o lugar que as pessoas recebem? Ouvido. Bom, sabe o que Deus falou aqui para Caim? Nós temos o espírito de Caim porque funciona assim. Ou nós somos a pessoa assim que está meio desistido de tudo, está meio sem esperança, né? Procurando ajuda, estamos com esperança de homem, mas o Caim aqui, ele agiu o seguinte, ele entristeceu porque o seu irmão se deu bem. E Deus foi ensinar a Caim, né, como é que ele devia olhar aquelas circunstâncias. Foi, Caim, eu não aprovei a oferta de Abel, porque Abel é mais bonito, porque tem olhos verdes, porque ele é especial para mim. Caim, eu aprovei porque ele fez certo. Ele fez certo. E você não devia estar triste, você devia estar aprendendo com ele. Em vez de você aprender com ele, você ficou triste dele ter acertado, né? Então um cara um dia contou uma piada para mim, e eu achei muito interessante por causa dessa história de Caim, né? Ele falou assim, que 3 caras orou para Deus dar uma vaca para eles. E passou um tempo, os 3 receberam a bênção. Só que 2 receberam cada uma vaca, e um recebeu 2 vacas. E aí fizeram uma rebelião, né? E foram reclamar para Deus. Por que Deus deu 2 vacas para um, e para ele só deu uma? E Deus falou, vocês esperam mais um pouco que eu vou dar mais uma para cada um? Aí eles falaram, não, o senhor não está entendendo. Falei, o que é? Nós queremos que o senhor tire a vaca dele. Nós não queremos mais uma vaca. Quer dizer, que aquela pessoa não estava preocupada, né, de ter só uma vaca. Ele estava preocupado do outro ter 2. E muitas vezes é o que acontece com nós. Nós não estamos contentes de estar cantando bem para Jesus, pregando bem para Jesus. Nós estamos tristes porque o outro está pregando melhor, porque o outro está cantando melhor. Né? Às vezes nós não estamos tristes porque nós temos pouca gente na nossa igreja. Nós estamos tristes porque a outra está cheia. Não é Caim, gente? Em vez de nós, porque nós não estamos preocupados porque
o nosso negócio não está indo bem, nós estamos preocupados porque o outro está indo bem demais. E muitas vezes nós vamos com esse coração diante de Deus, coração de comparação. Se não fosse o outro estar melhor, você estaria feliz, você estaria muito contente. Se não fosse o outro ter um carro bem melhor do que o seu, você estaria contente com o teu carro velho. Se não fosse os outros terem uma casa bem melhor, você estaria contente com a tua casa. Pegou? Vamos lá. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. Vou parar aqui hoje. Tá? Diga comigo assim: palavras matam pessoas. Fala assim: palavras destroem famílias. Palavras destroem carreira. Palavras destroem os melhores amigos. Fala: palavra destrói até nações. Você viu o poder da palavra? E o poder da palavra está com o diabo ou está com Deus? Você entrega tuas palavras a Deus ou ao mundo? Então, querido, quando o salmista diz assim: põe guarda na minha boca, fechei a minha boca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com palavra. Para não estragar a nossa própria vida e a vida dos outros. Esse lugar aqui, ó, ele não está cheio por causa de conversinha. Esse lugar aqui, ele era para ser disputado na cidade se não fosse o espírito de Caim, que não suporta. Entende? Um borracheiro ser usado para fazer milagre, que não suporta você fazer milagre. Porque não tem formação, não tem preparo, não tem isso, é um borracheiro. Então a difamação, ela destrói. Quantos de nós sabemos, né, que tem, quantas pessoas tem com câncer na cidade, que por causa de conversa não vem aqui receber um milagre. Olha lá, o irmão veio de Londrina aqui e recebeu um milagre. Né? Outro vem lá de Abatiá e recebe milagre. Outro vem lá não sei o quê. E tudo por causa de difamação. Uma das coisas, querido, que eu me policio, não estou falando que eu consigo, eu também sou um tranqueira também. Mas eu tenho me cuidado muito. É quando eu vejo, me relaciono com crente de outras igrejas. Eu gosto de animar, de turbinar, de tudo, né? Mas nunca destruir aquilo que ele tem lá. Entende? E aqui já é profético porque é dois irmãos. E o que a pessoa da igreja é? Seu irmão. O que é os outros crentes? Nossos irmãos. Então nós não podemos denegrir. Nós não podemos falar mal de ninguém. Nós não podemos difamar ninguém. Nós não podemos, querido, falar nada dos outros. Por quê? Porque senão nós vamos prestar conta disso. Pode ver que quando Jesus ele falou assim, né, que quando você, como é que fala mesmo do irmão? Quando você diz louco, coisa, quando você difama teu irmão, né, você já matou o irmão. Por quê? Porque nós somos salvos por meio da palavra. E a própria palavra também mata.
né? Aí eu não estou fazendo nenhum estudo da língua hoje, porque depois nós vamos fazer. Depois eu quero, né, querido, pregar sobre a língua, eu quero que você pregue sobre a língua, eu quero que a Raquel pregue sobre a língua, eu quero que o Coisa pregue sobre a língua, mas eu quero que ele fique fundado no espírito de Caim. Não é para nós poder ficar, eu sou vítima, porque não sei o quê, porque o nosso ministério é vítima, né? Nós é vítima, mas não é, esquece isso, esquece, é para nós não ser mais um. Porque, assim como aquele pastor, né, ele precisava ser liberto, ele disse que daí o filho dele, né, daí não demorou 3 meses, o filho dele já estava até batizado. O demônio nunca mais pegou o filho dele, ficou batizado, né? Então, tem muita coisa que Deus está fazendo nós andar em círculo, porque nós somos teimosos, nós somos assassinos, nós somos pessoas invejosas, ciumenta. E não é questão de fazer, querido, porque quando você faz, aí você matou mesmo. Entende? É a natureza. Se Abel tivesse ouvido o conselho de Deus, né? Tá bom, Deus, então o Senhor me perdoa, eu vou amar meu irmão, eu vou ficar mais de olho nele, eu vou aprender com ele, e eu vou te oferecer certo, né? O que Deus falou para ele? Se você fizer igual ao teu irmão, eu também vou aceitar. Você e ele para mim é igual. O meu prazer é aceitar a sua oferta também. Né? Então quando você fala assim, Deus, por que eu não prospero? Né? Não, querido, por que o pastor Trovati prospera? Por que eu não estou prosperando? Não, mas você não quer aprender com ele, você prefere falar assim, pastor só fala de finança, o pastor não sei o quê, o pastor não sei o quê, o pastor não está cuidando direito, o pastor está vendo as coisas e não está fazendo nada, você fica difamando o pastor. Em vez de falar assim, o meu pastor prospera, eu vou prosperar mais ainda. Mas prefere, às vezes você não falou nada, mas você emprestou o ouvido a respeito do teu pastor. Se o que eu fiz, querido, deu certo, é porque Deus aceitou a minha oferta. E se Deus não está aceitando a tua, é porque você precisa ouvir os conselhos de Deus. Qual que é o problema aqui? Caim não ouviu a Deus, ele escutou. Preferiu andar do jeito que estava andando. Amém? Glória a Deus. E pensa bem, se tiver uma natureza dessa dentro de você, você pode morrer de orar. Você pode ser usado por Deus. Você pode ser igual aquele pastor que falou assim, eu achava uma coisa incrível, como que os demônios saíam das outras pessoas, mas no meu filho ele gargalhava e não saía. Então você pode ser, querido, o maior homem de Deus, maior mulher de Deus, querido, mas se você não tirar essa natureza de Caim, querido, só para você ter uma ideia, era esse espírito que agiu no povo no deserto. E tudo que esse espírito precisou foi um descontentamento. E eles usaram, querido, justamente um ungido de Deus para poder manifestar o espírito de Caim. Eles usaram Moisés. Eles tentavam matar Moisés. Moisés era o Abel, que quem seguia ele, Deus aceitava, e quem não seguia Moisés, ficou ali, né? E só duas pessoas, querido, não foram contaminadas com o espírito de Caim. No meio de quantos milhões, Raquel? 2 milhões. 2,5 milhões de pessoas. 2 pessoas só. Que esse espírito não dominou. Porque havia neles um espírito, o que a Bíblia fala? Havia neles um espírito diferente. Que foi Josué e Caleb. Como é que fica livre desse espírito? Mudando a nossa vida para o propósito que Deus tem. Para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja.
para a nossa família e para nosso ministério pessoal. Começa de cima, né? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar em pé? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui hoje por sua causa. E o que eu aprendi hoje, eu quero que seja a base para tudo que eu aprender do que o mundo fez, do que Satanás fez, na minha natureza, na minha mente, no meu coração, na minha igreja, na minha casa, na minha cidade, na minha nação, no seu planeta, Deus. Eu quero ser uma grande luz para expor e destruir o espírito que dominou Caim. Em nome de Jesus. Fala: Satanás, essa natureza que você fez nós ter, em nome de Jesus, sai, porque o sangue do meu Senhor é sobre mim, é sobre esse ministério, é sobre a minha cidade, é sobre o planeta Terra. Então não vai sair só de mim, não. Em tudo que eu pôr a mão, tudo que eu tocar, em tudo que eu me relacionar, esse espírito imundo vai ser exposto e vai ser posto por terra em nome de Jesus. Fala: Papai do céu, em nome de Jesus, usa a minha vida para a manifestação da tua glória, destruindo toda a obra do inferno que o Senhor confiou de propósito na minha existência. Ó Deus meu Pai, usa-me para a glória de teu nome. Amém. Amém, querido?